de novo, a pessoa, através de uma necessidade e dor, conseguiu ter um sucesso na vida. A respeito de fracasso que ele fala, você chegou num ponto onde eu acredito que a maioria das pessoas chegam, que é não alcançar algo em que se criou uma expectativa, seja de um não emprego, seja de uma não empresa, de uma não viagem, de uma não família. E as pessoas, as maioria das pessoas, elas param aí. Você falou uma coisa muito top, porque você foi para casa analisar o que fez você não passar no processo. Qual que foi a falha? Onde que você errou? Aí é o ponto. O livro fala bastante disso. Você analisou essa dor, procurou fortalecer isso ou resolver isso, e diante da dor você viu a necessidade de todos. É igual o Jay falou. Viu muitas pessoas tentando resolver o problema, mas ao mesmo tempo que tinha bastante pessoas resolvendo esse problema, tinha muito mais com esse problema. E aí as pessoas ficam aí. Né? E você deu o próximo passo que eu falo, que esse é o ponto primordial para a pessoa se titular uma fracassada ou o fracasso ser uma ponte para o sucesso, que é enfrentar essa dor. O Alisson, você entende que cara, você pode falar isso muito bem, porque a gente fala, no livro fala isso, e a gente até conversou, e eu disse que por que as pessoas, a maioria das pessoas, paralisa no fracasso? Porque para você voltar lá, mentalmente, aonde você errou, e ajustar tudo isso, vai contra você mesmo. Até mesmo a coisa que você acredita que você é bom naquilo, na verdade não é. Aí você começa a olhar, aí é uma reconstrução interna que às vezes dói. E as pessoas param aí. Aí você fez isso, olhou a necessidade e além de querer resolver a sua, você falou, não, tem um monte de gente aqui. Eu preciso mostrar para as pessoas que é possível a gente resolver. Cara, isso é muito top. Né? E a partir daí você viu que aí uma coisa bem legal, que eu gostei. Eu acho que eu nunca ouvi isso. Ele falando sobre as pessoas que dão palestra. Eu entendi, não sei se eu entendi bem, você pode me dizer. É como se as pessoas falassem que para se comunicar bem, existe só um perfil. Ou seja, eu fui lá atrás, em alguns cursos que eu fiz. Tipo assim, um dos lemas que eu ouvia bastante para se comunicar bem, você tem que ser um cara engraçado. Será? Será que é só isso mesmo? E quem não é? Aí você falou isso aí. E eu tô ansioso para ouvir diante dessa. Você tá aqui. No momento da história, pelo que eu entendi, você tá na bolha da reconstrução ali do fracasso. Você tá aqui montando um monte de ideia, vendo um monte de coisa errada, vendo um monte de gente sofrendo, e você precisa sair daqui. É onde você tá. E como que foi isso? O que você descobriu em você mesmo? Sim, foi bem legal esse processo, porque assim, eu entendi que era isso que poderia vir a ser o meu empreendimento. Então eu falei assim, cara, eu preciso mergulhar nesse mundo. Então eu fui atrás de descobrir mais sobre comunicação. Mas além disso, como eu sabia, eu fiz uma listinha ali dos pontos desses cursos que eu tinha feito, que não eram tão legais assim, eu comecei a perceber que vários deles não diziam respeito sobre comunicação, sobre oratória. Diziam respeito sobre a forma como as pessoas aprendiam. Sobre técnicas, na verdade. Sobre educação. Então, o que eu fiz? Eu fiz um mergulho em duas áreas. Comunicação e oratória e educação. Como adultos desenvolvem uma nova habilidade. Porque isso era algo que pouquíssimas pessoas estavam explorando. Enquanto aqui o pessoal focava muito, nosso curso tem 5.700 técnicas. Tá, legal, mas como que eu vou aprender 5.700? Se eu aprender 5 já tá bom. Entendeu? Como se a quantidade das técnicas fosse algo que realmente me fizesse um bom comunicador. E aí, a junção desses dois é o que transformou
no que é a metodologia da aptitude hoje, né? Que a gente chama de tríade da comunicação. E foi daí que eu entendi que não era bem oratória o caminho, e sim comunicação. Porque a oratória é a comunicação, mas aplicada para um fim específico, que é o de arte de falar em público. Só Exato. que eu comecei a perceber, tá, legal, mas por que as pessoas fazem curso de oratória? Qual o percentual das pessoas que realmente fazem porque precisam falar em público? E aí você vai analisar e você vai perceber que a grande maioria não tem essa necessidade latente. A grande maioria tem necessidade latente de desenvolver e resolver problemas de comunicação. Por exemplo, problemas de como eu me comunico com o meu cliente para eu vender a minha empresa a ponto dele nem considerar um concorrente. Como eu comunico com a minha parceira, o meu parceiro, para que eu tenha uma vida em casa harmoniosa. Foi o que eu pensei. Eu acho que uma das maiores dores é a comunicação entre casal mesmo, né? Porque não é palavras e não é tom, mas é saber se comunicar bem. Se você for analisar vários problemas do mundo, você vai entender que muitas delas são relacionadas a problemas de comunicação. O que são guerras? Se não problemas e conflitos de comunicação. Um fala uma coisa, o outro entende outra, e aí no final das contas eles estão brigando ali por coisas que, na verdade, os dois estão falando a mesma coisa. Mas só por um problema ali de atrito de comunicação, as coisas não acontecem como ocorrido, como o desejado, certo? E aí nesse momento eu fiz esse mergulho, nesse estudo, não saí de empresa nem nada, então continuei trabalhando onde eu estava. E foram 2 anos, mais ou menos, só para desenvolver. Então foram 2 anos, de 2016 a 2018, só de desenvolvimento de algo que viria a ser um curso. Que depois a gente deu o nome de mentoria por causa de algumas coisas, né? Do contato mais próximo que a gente tem. E em 2018, a gente fundou a empresa. Eu e meu sócio, nós fundamos a empresa. Pera aí, vamos fazer outro gap. Olha que coisa interessante, Vado. Às vezes a gente fala muito sobre empreendedorismo, ter ideia, né? A gente falou aqui sobre um balde de ideias no outro episódio. Ele viu uma oportunidade, ele ficou 2 anos se preparando, estudando para lançar ali um curso que virou mentoria. E é isso que é interessante, a gente sempre bate nessa tecla, né? Não é que o brasileiro tem essa veia empreendedora, né? Você conhece alguém que vende Natura, que vende outro produto, né? Mas não é especialista na área, né? E por isso que se vende tanto cursos, porque o brasileiro tem essa característica. Ele tem uma profissão, ele compra um curso nada a ver com a vida dele, nada a ver com o curso dele. E aí daqui a pouco ele compra outro. E existe também uma taxa grande de 90 e tantos % que não termina o curso, né? E você não, você foi 2 anos estudando aqui, vamos ver, tem um gap aqui. E aí você criou uma metodologia ali da tríade, né? Então isso que é interessante a gente atentar. Tudo que for fazer, se dedicar, ser profissional da área, né? Exatamente.